segue nessa cobertura da Record TV especial, falando sobre os estragos ainda causados pelas chuvas dessa quinta-feira, né? Minha amiga Cris Otaviano foi até Planaltina conferir como é que tá a situação por lá. Choveu muito também no entorno norte aqui no DF. Eu quero falar ao vivo então com a Cris Otaviano, que está em Planaltina de Goiás. E pelo céu aí, né, Cris? Graças a Deus, sem chuva por enquanto, né? Como é que tá a situação aí na cidade? Seja bem-vinda, muito boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no Balanço Geral, acompanhando essa edição que está trazendo vários pontos, né, também do entorno que acabaram sendo castigados pelo grande volume de água dos 2 últimos dias. Não foi diferente aqui em Brasilinha, Planaltina de Goiás, viu, Rafa? Aqui algumas regiões receberam esse enorme volume de água. A gente, inclusive, tem bastante imagens feitas por moradores aqui de Planaltina de Goiás, dos estragos causados para várias pessoas aqui dentro de Planaltina. Muita gente que teve a casa invadida por esse grande volume de água e acabou perdendo muita coisa. Rafinha, hoje eu conversei com alguns moradores aqui, viu? Gente que perdeu, por exemplo, os instrumentos de trabalho que ficavam dentro de casa, móveis, eletrodomésticos. Enfim, os estragos são muitos e os transtornos ainda maiores para quem enfrenta este tipo de situação. Aqui em Planaltina existe uma parte que é a parte leste da cidade, existe a parte oeste, existe uma parte que é mais alta, Rafa. Acontece que, diante dessa grande quantidade de água, boa parte do fluxo dessa correnteza acabou indo para uma região que acaba recebendo esse volume, porque é uma região que fica mais inclinada, e a gente está falando especificamente da quadra 7, onde está a maior parte dessas casas onde foram registradas essas imagens. E existe até uma bacia de contenção ali, duas, uma mais próxima também dessa quadra, em que foi filmada aí pelos moradores, mas essas bacias de contenção não foram suficientes para reter esse grande volume de água. A gente vendo das casas, Rafa, ultrapassam assim a altura dos muros, sabe? As margens que foram marcadas aí pela correnteza que varreu as ruas aqui de Planaltina. A gente foi até a prefeitura aqui da região, na área central da cidade, para conversar com o prefeito aqui da cidade de Planaltina de Goiás, Cristiomaro Souza, e ele concedeu uma entrevista pra gente, contando aí o que aconteceu ontem, fazendo um panorama e falando um pouco das ações que estão sendo feitas pela prefeitura no dia de hoje, uma espécie de rescaldo e de um trabalho aí da Defesa Civil, por exemplo, de avaliar essas casas, da pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui, de fazer um acolhimento de algumas dessas famílias. Vamos acompanhar juntos, então, a entrevista do prefeito. Nós estamos trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros da cidade, né? Eles acompanharam toda a situação, então a Secretaria de Desenvolvimento Municipal, que é do governo do município, junto com o Corpo de Bombeiros, acompanhou todas as situações na data de ontem. Foram mapeadas as famílias, as residências afetadas. A informação é que foram 7 casas que houve alagamento e houve necessidade de saída das famílias, principalmente por serem idosos, pessoas mais vulneráveis. Nós oferecemos o ginásio que a gente tem aqui à disposição para esse alojamento dessas pessoas, porém eles preferiram ficar em casas de familiares. Assim mesmo, a Secretaria também deu suporte a estas e a outras famílias no sentido de alimentos, no sentido de cobertores, alguma outra coisa assim. No dia de hoje, nós já fizemos, vamos dizer assim, uma nova vistoria no local junto com o Corpo de Bombeiros. Será feita uma nova ida agora à tarde. Retiramos mais de 40 caminhões de terra, né, de material que vem descendo com as chuvas. E acreditamos, agora nós temos que esperar, na verdade, essas próximas chuvas para ver em que volume vem. Foi algo inesperado, né, e a gente acredita que vai dar solução com as obras de saneamento que já estamos fazendo. Antes da gente falar da solução, vamos falar um pouquinho a respeito do diagnóstico. Isso acontece porque vem água da parte alta da cidade e existe hoje bacias de contenção, mas elas não foram suficientes para reter essa água. Nós ampliamos e criamos algumas bacias de contenção no ano passado. No ano passado foi suficiente, né? Quer dizer, não houve uma gravidade como essa desse ano. Porém, a gente não tinha noção, né, da quantidade de chuva que viria. É algo meio que anormal, aconteceu em várias cidades da nossa região, também no Distrito Federal. E as bacias de contenção não foram suficientes para essa quantidade de água, né? Com isso, houve essa situação toda e agora nós estamos dando suporte às famílias e procurando antecipar essas soluções que vão ser definitivas, que é a questão da obra de saneamento que será feita. Me fala um pouquinho agora desse novo patamar, essa obra de saneamento.
Nós já licitamos, né, nós já temos recursos e licitamos as obras de saneamento. Será construção de novas galerias de águas pluviais, né, e também ampliação das redes já existentes. Com isso, a gente vai diminuir esse fluxo de água que vai cair nessas quadras, provavelmente vai garantir que as bacias de contenção sejam suficientes para agregar e receber toda essa água, e também diminuir a quantidade de água que cai hoje dentro da nossa erosão. Nós temos uma erosão aqui no setor oeste da nossa cidade, uma das maiores da América Latina, e hoje continua caindo água lá dentro, todas as vezes que chove, ampliando essa erosão. Então nós procuramos com essas obras de drenagem resolver as duas questões, tanto a questão dos alagamentos nessas regiões, do setor norte, principalmente da nossa cidade, como também diminuir a ampliação da erosão, para que a gente possa ter um projeto também de solução definitiva nessa questão. Existe prazo para essa obra, para início pelo menos? Estava previsto as obras de drenagem de 120 dias, a obra já foi iniciada. Nós já fizemos um início dela na região do Paquetá, que nós temos além do setor norte, a região do Itapuã 1, aqui um bairro nosso que também tem problemas de alagamento. Então nós já iniciamos esse primeiro bairro. A ideia era terminar em 120 dias, 4 meses. Só que agora a gente depende dessa questão das chuvas. Se as chuvas ampliarem, há uma possibilidade desse período se postergar um pouco mais. Mas a boa notícia para a população é que tem dinheiro, a obra será feita e a solução será dada. Tá aí então, né, a entrevista da Cris Otaviano, que fez, conversando com o prefeito Cristian Mário em Planaltina de Goiás. Vamos acompanhar. Previsão do tempo é que vai chover até o final de semana. Torcer para que a cidade, a população também de Planaltina de Goiás, toda a região norte aqui no DF, não tenha tantos estragos quanto registrados aí ao longo dessa quinta-feira com tempestades, não só no DF, como no entorno. Cris, obrigado pelas informações, pelos detalhes. Cris Otaviano ao vivo no Balanço Geral.